Mas a Gabi falava de um lado e ela ia falar pelo meu lado. Por isso não aceitei. Eu disse, não, se eu for atuar sem falar, é melhor nem fazer. O senhor acha mesmo que somos parecidos? Você parece meu irmão gêmeo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar sobre um assunto que é pouco explorado e quase ninguém sabe sobre A Usurpadora. Essa novela de grande sucesso foi exibida no SBT em 1999, dublada no México para o Brasil, e que levou a Gabi Spanik ao estrelato mundial. A atriz é aclamada e amada até hoje por conta dessa personagem, Paola e Paulina, principalmente pela Paola Bracho, a vilã, a descarada, a sensual, a mulher que falava o que queria e era incrível, era belíssima, era elegante, eram tantas coisas, mas era uma vilã. Mas a curiosidade envolve a sua irmã gêmea, a Daniela Spanik. E é claro que existe desde o início rumores, até mesmo a expectativa, o desejo dos fãs de que Daniela tenha gravado cenas fazendo a dublê da irmã, aparecendo ali de costas. Só que quase aconteceu isso, né? Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Veja bem, quando a Televisa decidiu que eles gravariam um remake da versão venezuelana de La Usurpadora e Eu Rogar Que Yorubei, né, que foi feito pelo México, que ambas contam a mesma história de irmãs gêmeas que substituem a outra nesse mesmo sentido, o diretor inicialmente queria fazer uma coisa diferente. Ele queria encontrar gêmeas idênticas mesmo, porque ele achava que isso ia fazer mais sentido pela história, né? Já que ninguém sabia da existência de duas, então mesmo que chegasse um pouquinho diferente da outra, as pessoas não iam desconfiar, porque afinal de contas já tinham passado alguns meses, né, que a Paola Bracho estaria viajando. Então se chegasse uma pessoa um pouco diferente, era considerável pelo tempo que ficou fora, as pessoas mudam, né? Então, ele ouviu falar que a atriz Gabi Spanik, né, na época assinava Gabriela Spanik, era muito bonita e tinha todo o perfil que ele esperava para fazer a Paola, né? E ele ficou sabendo principalmente que ela tinha uma irmã gêmea, então ele idealizou, gêmeas devem ser idênticas, é exatamente o que eu preciso. Então, nessa época, a Gabi Spanik já vivia no México, já sempre quis fazer carreira fora da Venezuela, né? Enquanto sua irmã ainda continuava na Venezuela, né, tentando sua vida de modelo, Gabi já estava um pouco mais avançada e já estava falando com o sotaque do espanhol mexicano e não mais o venezuelano, o que era importantíssimo até mesmo para o mercado, né, de audiovisual local, porque eles queriam atores que falassem como eles falam, sem mostrar que eram de outro país, por exemplo, estrangeiro. Então, na primeira conversa que teve com o diretor, até deu a ideia, né, de como que seria o visual da gêmea boazinha, porque eles pensaram em fazer uma releitura totalmente diferente, tanto que você se comparar com as versões anteriores, as personagens Paola e Paulina, nenhuma delas tem o mesmo visual na questão do cabelo, né, da maquiagem, vestuário. Eram obras contemporâneas, então cada uma abordava a época em que estava sendo produzida. Então a Gabi Spanik deu a ideia daquele visual que a irmã dela usava, né, que é o visual que a Paulina usa no início da novela, aquele cabelo um pouquinho mais comprido, com a franjinha. Nessa ocasião, a Daniela Spanik usava o cabelo exatamente igual, um pouco comprido, com aquela franja, tonalidade de cor bem parecida. Então essa ideia o diretor guardou. Na reunião, quando a Daniela vem da Venezuela para o México para finalmente falar, fechar acordo sobre o que aconteceria, o diretor notou que elas não eram idênticas o suficiente para fazer as protagonistas como ele queria. Ele desejava, na mente dele, ele já idealizava a Gabi Spanik com uma cópia dela exata. Então, para ele, ficou assim, poxa, vai ficar muito bom fazer Paola e Paulina com a irmã gêmea dela. Só que quando ele viu pessoalmente, ele notou,
realmente semelhança, porque afinal de contas naquela época elas se pareciam, mas não a ponto de se trocar e as pessoas não notarem, como acontece com os personagens. Então, para não ficar uma situação chata, ele vai e convida a Daniela para fazer a dublê. Pensou ele, você não vai poder fazer a personagem, a gente acabou se precipitando, achou que poderia, mas de repente não vai dar. Então a gente acha que você pode fazer a dublê da sua irmã, que vai aparecer de costas, algumas vezes de perfil, um pouco desfocada, mas sem fala. Caso você consiga aprender no decorrer da novela a falar sem sotaque venezuelano, é possível que em algumas cenas até você possa responder quando estiver de costas e a gente mantenha a sua própria voz. Se eu não for aparecer nas cenas, não quero participar. Sinto muito. A Daniela, que também queria fazer sua carreira, se sentiu magoada, embora ela não deixasse claro. Tem entrevistas que eu vou soltar para vocês em que ela fala um pouquinho sobre isso, do momento que ela foi convidada ali para ser a dublê da irmã. Pode esquecer, Gabi, eu não vou ser sua dublê. Faz, por favor. Me ofereceram. A Usurpadora. Não cheguei a trabalhar lá, mas o que acontecia é que para ela ficava muito difícil, muito difícil gravar uma pessoa apenas pela voz. Então, ela estava me convidando, mas sem falar. Então, se eu não for falar, somente ficarei ali como um figurante, apenas para que me vejam. Para fazer as duas. Personagem. Mas a Gabi falava de um lado e ela ia falar pelo meu lado. Por isso não aceitei. Eu disse, não, se eu for atuar sem falar, é melhor nem fazer. Ela disse, é sua decisão, Dani, mas era uma boa chance. E eu disse, é que Gabi, não, eu não vou gravar sem falar, vou me sentir muito mal. Então, ela me dizia, mas é o começo, depois você vai gostar. Resolvemos que falaria, mas ela queria o sotaque mexicano perfeito. Não é necessário que me esperem. Aqui me tienen já. E para mim era muito difícil. Então a Gabi ficava desde bem de madrugada até a madrugada seguinte estudando e aprendendo a falar como uma mexicana, porque os venezuelanos falavam rápido demais. Então esse era de fato o verdadeiro problema entre ela e eu. Então ela acabou não aceitando, disse que não dava para ela ia acabar focando na carreira dela de modelo mesmo, né? E ia seguir sua carreira à parte, sua irmã que brilhasse na sua novela e ela tentaria fazer uma como ela chegou a fazer, né? Ela investiu na carreira dela no futuro. Chegou inclusive a ficar bem parecida até mais com a irmã dela quando ela fez a personagem La Duda, né, em 2002, que anos depois a Gabi Hispanic também fez uma personagem chamada La Intrusa, né, em que elas usavam penteados parecidíssimos, tanto que eu vou comparar aqui para vocês verem, elas estavam bem parecidas. Talvez nessa ocasião, se fosse o caso da Usurpadora, o diretor até aceitasse, né, elas para fazer uma cena ou outra ali, ou até mesmo fazer essas protagonistas com irmãs gêmeas de verdade e deixassem para lá a questão de que não se pareciam tanto e fingir que os personagens estão engolindo que é a mesma pessoa. Ainda não percebeu? Você parece a minha irmã gêmea. Somos exatamente iguais. Não nos acho tão parecidas, senhora. Porque, na verdade, na história da Usurpadora, a gente sabe que mesmo sendo a mesma atriz, em determinado momento da história, eles começam a suspeitar de que não é a mesma pessoa, né? Pela maneira como ela age, como fala, como se veste, até mesmo como se maqueia, por não fumar, por não levar aquela vida toda de deboches, de brigas e má influências, né? Então, acho que talvez isso encaixaria bem na novela. Por que eu não tomei essa decisão? Por que eu não fiz isso?
Se estivéssemos mais unidas, teríamos ganhado muito mais dinheiro, mas isso acabou acontecendo. E depois a convidaram para praticamente todos os países do mundo. E eu fui junto com ela, eu a acompanhei de perto e todo mundo dizia: olha, aquela ali é a usurpadora. E eu disse: não sou usurpadora. Então, até hoje eu ainda tenho esse problema. Se fui eu quem fez a usurpadora, não fui eu, foi a minha irmã. Então, ainda acreditam que na câmera as duas gêmeas apareciam juntas exatamente no mesmo instante. Então, as pessoas ainda não entendem muito bem como é que as duas vão aparecer na mesma câmera se é só uma. Então, ainda continuam com aquelas perguntas. E você estava lá? E por que você afirma que não? Então, sempre acaba sendo um certo contratempo. É como ficar dizendo: não fui eu, não fui eu, não fui eu. Ela fez, foi a Gabi. Ela fez, foi a Gabi. E eu ainda digo: foi a Gabi, não fui eu. Foi a Gabi, não fui eu. Já acabou. E mais tarde aconteceu, né, que por conta do casamento da Daniela Spanik, alguns tipos de intrigas aqui, fofocas que nem é o tema do vídeo, mas causam um certo estremecimento na amizade das irmãs. Elas ficam mais de 10 anos sem se falar. A Daniela também sofre um derrame depois de um tempo, há uma pequena deformidade no rosto. E ao longo dos anos, se as atrizes já jovens não eram tão idênticas, com o passar do tempo, essas diferenças ficaram cada vez mais notáveis. Principalmente porque Gabriela sempre fez questão de fazer procedimento para tentar ficar mais jovem, né? Ela é obcecada por aquele visual da usurpadora, tanto que tem recentemente uma postagem que ela fez, um procedimento que aparentemente deu muito certo. Ela ficou com uma cara muito jovem, lembra muito a Paola ou a Paulina, né? Sendo que a irmã dela não se preocupou tanto, acho que talvez aceitou o envelhecimento, não de uma forma que deixasse os cabelos ficarem brancos ou coisa do tipo. Até faz alguns procedimentos, pinta cabelo, só que são leves. É uma tentativa de não deixar cair, digamos assim, mas não tentar voltar a ser como ela era antes, né? Porque se fosse em outros tempos, as duas poderiam simplesmente combinar com o mesmo cirurgião e tentar sair com a mesma cara, gêmeas idênticas, né? Corrigindo aquilo que a natureza não fez. Mas não é bem assim. Pelas próprias entrevistas da Daniela, a gente entende que na vida real, se existia uma Paola e uma Paulina entre essas irmãs, a Gabi Spanik era com certeza a Paulina, embora tenha interpretado divinamente a Paola na novela. Porque Gabi sempre foi muito mais comportada, era religiosa, não vivia em grupos de amizades de outras influências, sempre estava respeitando a mãe, não saía de perto da mãe sem poder dar satisfação. Ao contrário da Daniela, que desde muito cedo vivia nas festas, fugia, saía escondido de casa, viajava sem dar notícia para a mãe. E também a gente entende que ali houve um pouco, né, de vaidade quando ela não aceitou naquele momento, né, a ser a dublê da irmã. Eu entendo que cada pessoa tem direito de querer trilhar seu próprio caminho, mas ali era uma oportunidade dela estar ganhando e ao mesmo tempo estar ali com a irmã, né? Então, na época, houve a escolha para uma nova dublê, que é a atriz que mais tarde também voltou a fazer dublê da Gabi Spanik da novela La Intrusa, né? Essa parceria aí deu bem certo. A verdade é que Gabi Spanik fez, ao longo de sua carreira, várias outras novelas em que ela era gêmea idêntica, mas cada uma com uma história diferente da outra. Enquanto isso, a Daniela, hoje em dia, aparentemente é aposentada da carreira. Eu mesmo não sei de muitas novelas, eu conheço La Duda porque tem muitos trechos no YouTube, né? E é mais ou menos isso, eu não sei muita informação sobre ela. Sei muito sobre a nossa querida usurpadora Gabi Spanik, que está sempre aqui no Brasil. Ela entende, ela sabe o quanto que o Brasil a ama. E a gente, né, claro, adora recebê-la cada vez mais. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma outra informação para acrescentar, deixe nos comentários. Se vocês sabiam dessa treta que houve entre elas, não só sobre a novela, mas depois também, né, a vida pessoal, deixe nos comentários, tá bom?
Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Caso não seja inscrito nesse canal aqui, ó, por favor, se inscreva. Deixa aquele like maneiraço. E até o próximo vídeo. Tchau.